Bom, então, o pessoal já está todo aí, é um prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo, eu sou um professor de meditação há esses dias eu estou fazendo 34 anos de meditação. Então, dá para aprender bastante coisa, né, nesse período aí de bastante meditação. E o que eu quero compartilhar para vocês hoje é algo que eu comecei a trabalhar no início do ano, porque era virada de ano, né? Mas a gente às vezes pensa assim, como ter um grande ano, como ter uma grande vida, né? Porque a gente também fala isso nos esportes, às vezes o pessoal quer ganhar um campeonato e eles pensam, como que eu posso, né, ter essa vitória? Só que antes disso tudo, vem os fundamentos. Então, um grande segredo para ter um grande ano, você precisa ter grandes dias. Então, essa aqui é a ideia que a gente vai trabalhar aqui, como ter esses fundamentos para grandes dias, grandes momentos. A nossa vida ela é uma jornada. A gente tem um destino, pode ser um destino profissional, pode ser um destino espiritual, pode ser um destino de deixar um legado para as pessoas, pode ser até o destino ou o objetivo de educar bem os filhos, ser um bom cidadão. Cada um é um, né? Cada um pode ter esse seu objetivo de vida. E, claro, tem gente que não tem objetivo nenhum, que vai levando a vida, que simplesmente aproveita as oportunidades, né? Cada um, cada um. Então, na proposta da espiritualidade, nós temos uma meta. Né? Quando nós começamos a participar da Brahma Kumaris, né, como um grupo, uma comunidade de pessoas, o que nos une é uma meta. O que nos une é um objetivo em comum, que é criar um mundo melhor, que é criar um mundo que a gente sonha, né? Um mundo de justiça, um mundo de pessoas que são mais controladas, mais pacíficas, mais felizes. Então, a gente tem essa meta. Só que para chegar lá, um detalhezinho, nós temos que nos transformar. E a transformação não é algo que é um curso, um fim de semana, é uma jornada. Então, esta jornada, a gente às vezes chama de peregrinação, ele é um caminho. Então, por isso que o que eu vou falar hoje são esses pequenos momentos que nós temos que estar, é como se fossem os passos, né? Um conjunto de passos nos faz chegar lá. Né? Bem, então vamos começar. Eu vou estar mostrando aqui né, algumas coisas, e nós vamos trabalhar. A Brahma Kumaris trabalha mais do que equilíbrio, a Brahma Kumaris trabalha integração, integrar algumas áreas da nossa vida. Eu vou falar hoje integrar 4 áreas, ou eu prefiro usar energia. Eu gosto muito dessa questão da energia, porque dentro da Brahma Kumaris nós aprendemos que nós somos um ser de paz, e que paz é uma energia, é uma vibração, que amor é uma energia, é uma vibração, que nós irradiamos pensamentos e vibrações. Então, de uma certa maneira, nós somos esse ser que gera essa energia. E também um ser de energia, só que é uma energia de paz. A energia, por sinal, mais poderosa que tem, porque é uma energia consciente. Então, para nós, na Brahma Kumaris, energia é o dia a dia, nós gostamos muito. Algumas pessoas chamam vibração, chamam, né, outras palavras, mas o importante é que nós geramos essa energia, nós geramos paz, por exemplo. Então, nós somos esse ser de energia. Ou, em outras palavras, energia é bem comum para nós. Então, fundamentos para ter grandes dias, fundamentos para ter grandes anos, parte do equilíbrio dessas energias. Então, vamos lá. 4 energias. Só que antes de falar das energias, eu quero dar 2 conceitos que são interessantes. Então, um conceito é que nós temos um reservatório de energia. Então, nós podemos ter aqui um copo. Imagina um copo. Pode ser que o seu
o seu reservatório de paz seja um copo de paz, né? A gente brinca na espiritualidade, aqui tem o Oceano Pacífico, né, o memorial do Ser Supremo, o oceano, mas também tem rios, tem lagos, tem poças, tem um tanque, tem uma piscina, vamos dizer, mas tem um copo. Então começa do copo, é um reservatório. Esse conceito que eu vou trazer para vocês, desses fundamentos, ele trabalha dentro disso, é que nós podemos ter reservatórios maiores. Então, pode ser um tanque. Seja, então, de um copo, e o reservatório pode ser maior. Em outras palavras, eu posso ter paz. Agora, eu posso ter uma paz que um problema no trânsito, um problema com alguém da família, um problema com um colega, uma doença, já me tira a paz, porque o meu reservatório, ele não é muito grande. Então, mesmo que eu faça uma meditação, nós vamos fazer hoje uma meditação, eu encho o meu reservatório, porém, ele é pequeno. Uma situação de tensão, de estresse, de desgaste, já leva aquela paz, embora eu esteja em paz, mas com um pequeno reservatório. Porém, se eu aumentar o meu reservatório, e eu aumento como? Eu aumento, você sabe que, né, que o músculo, por exemplo, ele aumenta quando você vai forçando ele aos pouquinhos. Então, o nosso intelecto, por exemplo, nossa capacidade de raciocínio, se eu sempre fizer a mesma tarefa, eu não estou estimulando todo o meu potencial. Então, eu não tenho que me colocar em situações novas, em desafios maiores, para que eu force um pouco, eu possa esticar, eu possa aumentar. Então, o nosso reservatório interno destas 4 energias que eu vou falar, eles podem aumentar também. Então, são 2 conceitos. Um é o tamanho Então, um conceito é o tamanho do reservatório. Pode ser, eu posso ter uma paz, mas é pouca paz que eu tenho. Eu posso ter muita paz. Por exemplo, na Brahma Kumaris, a gente usa uma expressão que é Om Shanti, que eu sou um ser de paz, para nos relembrar que nós somos um ser de paz. Com os anos, essa expressão, eu sou um ser de paz, vai se tornando tão natural que a pessoa se torna paz. Porque Om Shanti, literalmente, eu sou paz, sou paz. Então, a pessoa se torna pacífica, de forma que ela não precisa nem repetir que ela é um ser de paz, ou que ela tem que ficar meditando. Ela se tornou paz. Então, é como se esse tanque, esse reservatório ficasse imenso. E daí imagina uma situação, fura o pneu, acontece algum acidente, aquilo não tira a paz, porque a pessoa tem tanta paz, que é como se no reservatório dela, digamos, consome um pouquinho só, mas ela ainda tem bastante paz, certo? Dá para entender essas duas? Então, tem o tamanho do reservatório das nossas energias, e existe se ele está cheio ou vazio. De novo, pode ser um copo cheio ou vazio, pode ser um tanque, né, de 2.000 litros, cheio ou vazio. O que nós temos que fazer é aumentar o reservatório e encher o tanque. Aumentar o reservatório e encher o tanque. Então, vamos lá para esses quatro tipos de energia. Então, primeiro. Então, a primeira energia é a energia física. Então, primeira energia é a energia física. O que significa isso? Vamos imaginar que você quer meditar. Mas daí a pessoa, ela não se alimenta bem, não faz exercício, não cuida. Ela vai meditar, ela senta para meditar, ela começa a dormir.
Vamos imaginar que você vai fazer uma prova de vestibular, um concurso. Daí você não cuidou dessa parte física, por exemplo, pode ser até alimentação, está morrendo de fome. Daí imagina um concurso de 4 horas e a pessoa está no meio do concurso, está morrendo de fome. Então, se não tem a base dessa energia física, mesmo a espiritualidade, principalmente porque a gente quer aumentar o nosso reservatório, vamos dizer, da espiritualidade, que também é uma energia, energia espiritual, a quarta energia. Se eu quero sair usando a minha espiritualidade sem ter desenvolvido, não vai funcionar. Então, eu estou num processo de desenvolvimento. O que significa? Que eu preciso, cada dia, fazer um pouquinho das minhas práticas para aumentar. Porém, se eu não cuido desta base, que é a energia física, eu já nem vou conseguir sentar para ter uma boa experiência de meditação. Eu vou dormir, vou ficar sonolento, vou ficar cansado. E daí vem, durante o dia, qualquer situação deixa a pessoa irritada. Então, a energia física, ela compreende 3 aspectos fundamentais, e é quase que o mais importante de tudo, né? Então, 3 aspectos fundamentais da energia física, super simples. Então, primeiro aspecto, não necessariamente nessa ordem. Então, é alimentação, por só um, publicidade. Alimentação. Então, a alimentação. Na Brahma Kumaris, a gente dá muita atenção à alimentação que suporta as outras nossas energias, que eu já vou falar para não ter muito esquema. É energia, eu vou fazer referências a ela. Energia intelectual, alguns chamam de mental. Então, essas 4 energias, certo? Eu vou explicar cada uma e sempre integrando com a nossa meditação. Então, a energia física, ela dá suporte para as outras. Se eu não tenho disposição, não estou bem com a minha saúde, com a minha respiração, com a minha alimentação, eu não necessariamente vou conseguir me concentrar, energia intelectual. Não necessariamente vou ter bom humor, vou estar assim, sabe? O humor, um dia está bom, um dia está ruim. Qualquer situação emocional já dispara uma flutuação na pessoa, então não tem aquela estabilidade, ou então ela não consegue viver os seus princípios, que seria a energia espiritual. A base importante é essa energia física, cuidar do corpo, cuidar da saúde. Então, a alimentação. Nós damos muita atenção a uma alimentação que seja leve, que permita você conseguir desenvolver essa parte intelectual, desenvolver até um bom humor, né? Você sabe que tem alguns tipos de comida que deixam a pessoa meio irritada, meio adrenalina, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, na Brahma Kumaris a gente tem vários cursos de alimentação vegetariana, tem uns livros, e o mundo todo aí está indo para essa área do vegano, vegetarianismo, essa área toda, né? A alimentação nossa é baseada nesse princípio espiritual de respeito à vida, né? Então, acho que vocês já sabem, já viram que é tão importante. Então, a alimentação, ela tem algumas coisas importantes. Então, tudo aquilo que é muito, né, branco, ou seja, muito sal, muita farinha branca refinada, muito açúcar, isso tira a nossa energia. Isso, né, pode a pessoa até ter um gostinho bom, mais vicia do que, né, traz saúde. O melhor mesmo é a que a gente sabe, frutas e legumes e coisas frescas, que são vivas, que têm energia, né? Obviamente que nós, como pessoas espiritualizadas, não somos vegetarianos, né, nós bebemos álcool, esse tipo de coisa, mas é importante. Vale a pena a pessoa dar uma investigada nisso. O segundo aspecto que é fundamental é sono. Sono é básico, e tem muita gente que tem déficit de sono, e daí vai meditar, não consegue, vai se concentrar para um trabalho mais difícil, uma leitura mais, assim, consistente, né, vai ter que fazer um relatório, e daí a pessoa começa a ratear, porque
se não teve um bom sono, e depende, às vezes é 7 horas, 8 horas, né? A pessoa que medita e cuida dos seus pensamentos pode dormir um pouco menos, mas mesmo assim depende de cada um. Né? Cada um, cada um. Para tudo isso aqui que eu estou falando, cada um, cada um. Não existe uma receita 100%. Certa pessoa, se ela quiser fazer sua jornada, ela tem que fazer seu teste, ela tem que verificar se aquilo realmente melhorou, se fez bem para ela. Então, o sono, às vezes você vai dizer que tem que dormir tantas horas, outro vai dizer que tem que dormir... Depende do seu corpo, da sua situação, mas o importante é que você tenha um descanso que seja adequado para a sua necessidade. Então, tem alguns lugares que se você dorme demais, daí você é uma pessoa muito preguiçosa, daí a pessoa ela precisa, cada um tem a sua fisiologia, então não tem problema nenhum. Nós, em média, né, de 6 a 7 horas, 8 horas, né? 8 horas a gente sabe que é meio difícil, mas você precisa ter um sono que repare, né? E uma outra coisa é movimento. São exercícios, é tão básico isso, que se a pessoa está lá com escritórios, né, super sedentária, trabalha, daí vai de carro para casa, chega em casa, senta lá no sofá e tal, e não faz nada, o corpo vai perdendo, né, tanto a sua vitalidade, a sua energia, a sua disposição. Né? Então é importantíssimo o movimento, você sabe disso, onde der para subir de escada, sobe de escada, se é uma distância pequena, vai a pé, se tem que falar e é um trabalho, por exemplo, levanta, vai lá falar com outra pessoa, usar esses pequenos momentos para fazer seu exercício, dar uma boa caminhada, academia, esporte, e tudo isso é fundamental. Só que isso aqui nós temos que cuidar diariamente. E daí vem um conceito que é muito importante, que eu vou fazer um desenho aqui. Deixa eu estabilizar. A energia, ela sobe e desce. São ondas. A energia são ondas, certo? Tem a onda, que nem o som é uma energia, a luz é uma energia, a vibração é uma energia, paz é uma vibração. Tem ondas, amor é uma vibração, como eu falei, tem ondas. Né? Então, durante o dia, a nossa energia sobe e desce. Então, tem gente que acorda já grog, depois, né, toma um café, daí melhora. Depois de um tempo, fica de novo. E assim é normal. Então, você vai ter um pico a gente chama né, de ondas circadianas, durante o dia, né? Então, são as suas ondas de energia. Se lembram, antigamente, né, antigamente tinha um tal do biorritmo, fez sucesso, acho que nos anos 80, lá, tal do biorritmo. Então, cada um calculava lá acho que era física, emocional, intelectual, tinha suas ondas, né, que se passam. Só que durante o nosso dia nós temos esse pico de energia. Então eu tenho que saber disso. Eu sou uma pessoa mais de manhã, né, uma pessoa mais de tarde, ou uma pessoa mais noturna. Aonde está meus níveis mais altos, né? Então, primeiro aspecto, energia física, certo? Essa energia. Por que ela é importante? Ela dá base para as outras. Se eu não tenho boa disposição, eu não vou conseguir ter concentração. Assim por diante. Como que eu aumento o meu reservatório dessa energia física? Fazendo exercícios, dormindo melhor. Então, se eu fizer mais exercícios, mais movimentos, se eu melhorar a minha alimentação, eu aumento o meu reservatório. Então, um bom sono, cuidar do sono, acordar cedo, dormir cedo, né? Não ficar de noite vendo muito Netflix, séries de Netflix, Walking Dead, por exemplo. Então, né? Então, como é que a gente diz? Aquelas jornadas de série, né? Assistir 8 ao mesmo tempo, assim. Então, é importante para o corpo você ter esses horários, né? Então, depois eu vou falar disso, um horário certinho de manhã, um horário certinho de noite, certo? Então, cuidando dos exercícios, exercício é muito importante, movimento, então isso aumenta o reservatório. E daí como é que você pode encher o reservatório? Né? Aumentar é assim, todo dia fazer um exercício, tal, daí você está cada vez com mais disposição.
Agora, como é que se aumenta o reservatório? É durante o dia você fazer reenergização. Reenergização, reenergia, energia física, se energizar de novo. Então, está ficando cansado, respira. Respiração é fundamental, importantíssimo. O oxigênio, o cérebro precisa de muito sangue, de muito oxigênio, os olhos precisam de muito oxigênio, de muito sangue, as células, né, onde são os órgãos, então você tem que respirar, uma respiração mais profunda, que a gente chama da barriga, né? Então, uma respiração que realmente limpe todo o oxigênio, então, fazer a gente chama, ou a meditação do abdômen, né? Então, você enche, né? Empurra a barriga, expande a barriga, depois essa parte, né? O tórax, depois o peito ou os ombros, você tira todo o ar, porque é ali que está a energia que vai. Então, se está se sentindo meio cansado, dá umas respiradas fundo, assim, ou então dá uma caminhada. Isso energiza a pessoa. Então, se está se sentindo meio cansado, faz alguma coisa para energizar, porque essa energia vai ser importante. Então, agora, todos os dias fazendo a sua rotina de exercício, toda semana, aumenta o reservatório. Agora, durante o dia, é importante você fazer isso. Agora, vamos para outras energias, e eu só aumentei um pouquinho isso, porque na Brahma Kumaris nós não vamos falar tanto disso nos cursos ou na escola, mas nessas três que eu vou falar agora é o nosso dia a dia. Nisso nós somos especialistas, né? Então, a parte intelectual, a energia intelectual, é a energia do discernimento, do foco, da concentração, ela é muito valorizada hoje em dia, a energia. É a energia que está ligada com o intelecto, a capacidade de compreender, de se comunicar, né, no sentido das palavras adequadas, e a gente fala muito hoje de foco. Então, é a energia que permite você concentrar a sua atenção no que você está fazendo. Se fala muito hoje de atenção plena, de estar consciente do momento. É disso, você tem que ter essa energia intelectual, que é o discernimento, clareza dos pensamentos. Né, vamos dizer assim, seus pensamentos têm que ser serenos, que você possa escolher o pensamento certo. É a energia que garante a tomada de decisões, fundamental, muito, muito importante. É a energia que garante você conseguir entender, né, estar ligado às coisas, né? Bem, essa energia. Então, você tem energia física, e se você está com muita energia, mas não tem a decisão certa, se não consegue se concentrar, não adianta, vai tomar decisões erradas, vai ficar afobado, por exemplo, né? Então, não vai conseguir. Então, essa energia intelectual, como é que se aumenta o seu reservatório? Como é que se aumenta o reservatório? Fazendo coisas diferentes, só que de maneira rotineira. Então, de novo, esse movimento aqui de aumentar o reservatório, ele está ligado a rotinas. Não é uma vez só. Então, se você fizer práticas rotineiras, pode ser 5 minutos, 10 minutos, é por aí que se aumenta. Então, por exemplo, boas leituras, boas conversas inteligentes, instigantes, ou então aquelas coisas, né, um xadrez, né, ou então fazer coisas diferentes, voltar para casa num outro caminho, aquelas coisas para os neurônios, né, ficarem assim também ligados, né, fazer coisas diferentes que estimulem a sua inteligência, aumenta o reservatório. E daí nós podemos falar da meditação. Especificamente a meditação do Raja Yoga é uma meditação no qual você usa muito essa parte racional para conduzir os seus pensamentos. Nós vamos fazer uma experiência no final. Então, quando eu penso assim, eu sou um ser de paz, eu estou experimentando paz, né? Eu sou essa energia e tal, você está conduzindo uma certa linha de pensamentos, e para fazer isso, você tem que exercitar muito essa parte intelectual. Eu vi muita gente na Brahma Kumaris se tornar mais inteligente. Interessante isso, a pessoa se torna mais inteligente, né? E, senão nós temos um livro aí na Brahma Kumaris, chama Mindset, temos do Mike George, né, nós temos na editora da Brahma Kumaris, ou então também tem
aí na Amazon tem daí Mindset, que também outros autores, e eles falam dessa plasticidade, que você pode mudar. Então, a gente pode mudar a nossa inteligência, nós podemos mudar as nossas virtudes, a gente pode desenvolver novas capacidades. Uma maneira antiga eu nasci burro, coitado do burro, né, burrinho lá, nada a ver, mas eu nasci assim, sem inteligência, e vou ficar assim o resto da vida. Não, hoje em dia se pode mudar, né? Então, é muito interessante. Eu vi assim, pessoas que com a meditação eles ficavam assim, com mais clareza. Eu, por exemplo, me lembro das primeiras, logo que eu entrei, eu tinha 17, 18 anos, e eu não tinha clareza, meio confuso, até nas conversas, né? Começava a falar, daí o que eu estava falando mesmo? Então é interessante, com a meditação você vai se tornando mais claro. O que é se tornar mais claro? Os seus pensamentos se tornam mais serenos, você consegue controlá-los, escolher os melhores pensamentos, mesmo que você não tinha, porque com certeza tem gente que já era assim, né? Tem um professor nosso, e daí a gente morava em Porto Alegre, onde eu estou agora, e ele é professor, né? Depois se tornou doutor. Então, naturalmente, ele já tinha essa clareza, mas eu não tinha. Então, com a meditação, a gente foi desenvolvendo. E nós temos a nossa professora, que é a coordenadora mundial, hoje em dia, da Brahma Kumaris, chamada Dadi Jack. Tem 103 anos, 104 anos. No início, ela falava assim, não, eu não quero falar, ela ficava envergonhada. Ela entrou, acho que, na Brahma Kumaris com isso imagina, 80 anos atrás, 70. Entrou com umas 20, 21 anos, mas naquela época, na Índia, as mulheres não podiam estudar. Assim, era uma que outra, famílias mais sofisticadas, assim, mente aberta, daí sim, colocavam os filhos em boas escolas, mandavam para o exterior, né? Isso, imagina, em 1930, né? Hoje em dia mudou, obviamente, mas daí essa professora, as outras professoras da Brahma Kumaris, naquela época, elas participavam dessas escolas assim. Essa não, essa ela já era um pouco mais velha, era casada, então ela estava bem tradicional, tá de diante. Desde o início ela não queria falar nada, né? Só quer ficar meditando, ficar na luz, não, você vai lá, você fala, fica aqui dando as indicações, tá. Mas aí, com o tempo, ela era tão determinada, que não, eu quero aprender a servir as outras pessoas, passando conhecimento, conversando, explicando. E daí, assim, na determinação, no exercício, na concentração, ela foi se desenvolvendo. E há vários anos atrás, ela é uma excelente palestrante, né? Se comenta muito, que é muito, muito boa. Mas ela não tinha isso. Então, ela desenvolveu inteligência, desenvolveu, né, essa parte emocional, virtudes. É interessante. O mais ela apoia esse movimento aí de que você pode mudar. Então, procure lá, Mindset. Né? A gente tem na editora da Brahma Kumaris, ou tem na Amazon, essas livrarias. Então, intelectual, você aumenta então, o som ficou ruim. É a internet aqui, eu estou em Porto Alegre, está dando uma chuvarada, obviamente, né? Sabe como é que é? É no momento que você vai fazer a palestra, começa a chover, né? Daqui a pouco, assim que a gente terminar, a chuva para, não se preocupe. Então, ele deve ter, né, a internet deve ter falhado um pouco. Espera um pouquinho. Porque aqui o meu sinal está bom. O sinal aqui da internet está bom. Então, deve ter dado uma falhada entre aqui e Amazon, tá na YouTube. E depois dá uma melhorada. Então, um minutinho de silêncio, então, gente. Já que o som está ruim. Bom, vamos lá. Energia intelectual, que é da discernimento, da clareza, a gente precisa para o trabalho, mas a gente precisa muito disso para a meditação, e a gente desenvolve muito disso na meditação do Raja Yoga, que é uma meditação que a gente usa bastante o intelecto.
Bom, uma coisa é aumentar o reservatório, outra coisa é ao se energizar, encher o reservatório, aumentar o reservatório, encher. Como é que você faz para encher o reservatório? Bom, durante o dia, você vai ter que dedicar momentos, às vezes pode ser 1 minuto de silêncio interno para acalmar os pensamentos. Pode ser você dedicar, por exemplo, um momento seu para você revisar, peraí, o que eu estou fazendo, sabe? Se concentrar, parar os pensamentos é uma maneira excelente de encher o tanque da energia intelectual. Uma outra é você dedicar momentos de uma leitura todos os dias. Por exemplo, nós na Branco Março, todos os dias, passa chuva, passa sol, feriado, tal, nós estudamos o conhecimento, que a gente chama de conhecimento espiritual, todos os dias. Por quê? Porque é necessário exercitar essa nossa parte intelectual, nosso intelecto, para que ele possa tomar decisões. Nós somos bombardeados de opções, de possibilidades, nós precisamos conseguir tomar a decisão correta. Tipo Salomão, né? Rei Salomão, nós precisamos fazer isso. Faz parte, né, a conexão. Vamos para outra energia. Energia emocional, é do bom humor, é do prazer, é a energia da felicidade, da gratidão, é a energia que dá qualidade às outras duas. Vamos imaginar, você tem disposição, você está fisicamente bem, você está concentrado, daí você pode ter um bom humor, você pode estar de bem com a vida. Né? Se a pessoa já está cansada, que criancinha, né? Sabe uma criancinha, aquelas que está pequenininha, assim, vai estar cansada, ela chora, porque ela está irritada, né? Criancinha, ela pode. Então, se o adulto está irritado, ele não vai ter paciência com o outro, não vai ter tolerância, não vai ter bondade, vai gritar, vai olhar feio, esse tipo de coisa assim. Então, a energia emocional é fundamental. Não é aquela coisa de querer ser feliz, tal e tal, porque isso é o querer ser. O mais importante é você saber dessa energia emocional e fazer as tarefas ou os exercícios, vamos chamar assim, para fazer essas mesmas coisas. Aumentar o tanque e encher o tanque. Como que nós aumentamos o tanque da energia emocional? Com gratidão, com bons relacionamentos, relacionamentos no qual você valoriza a outra pessoa, você valoriza as virtudes, você tem gratidão pelo que tem. Então, a gratidão ajuda muito o agradecer, o valorizar, né, valorizar até as situações que você tem. Isso ajuda muito nessa energia emocional. Então, como que você aumenta o tanque é tornando isso uma rotina. Então, por exemplo, a meditação também ajuda, porque na meditação você vai experimentar essas qualidades muito boas, né, da felicidade, da paz, do prazer, da gratidão, se experimenta isso. Então, a meditação é uma maneira de aumentar o tanque. Se você fizer essa meditação diariamente, você vai aumentando esse seu reservatório desta energia emocional. Daí, quando vem uma situação muito triste, um acidente, alguém muito querido seu venha falecer, ou então acontece uma situação ruim, você tem um reservatório dessa energia emocional e aquilo não vai abalar, você não vai entrar na linha do sofrimento, do ódio, da tristeza, porque essa energia ruim, ela detona o corpo e a energia muito ruim, ela detona relacionamentos. Então, se a pessoa grita com o outro, sabe que fica meses a vibração de raiva. Digamos, a pessoa está com muita raiva,
assim, ela grita com a outra pessoa, aquela pessoa, né? Quem está gritando parece assim, fica todos os olhos vermelhos, assim, aquela coisa. É por isso que o diabo é vermelhinho, né? Aquela coisa. Então a pessoa está com tanta raiva, essa imagem fica na mente, vamos dizer assim, impregnada na mente da outra por vários meses, uma vibração muito ruim, impregnada na casa, no ambiente, mas não só a raiva, a tristeza também. E os vícios espirituais. Então, apesar de ser uma energia emocional, é uma emoção ruim, a gente tem que cortar. Temos que ter muita atenção, por isso a gente tem que desenvolver a emoção boa, a energia boa, que parte da nossa, isso daquela energia física, parte também dessa parte mais intelectual, você tomar as boas decisões, cuidar para que a energia emocional não vá embora. Então, como é que você se energiza durante o dia? Como é que você aumenta, né, o reservatório? Como eu falei, uma coisa é aumentar o reservatório, outra coisa é encher ele. Como é que você faz para encher? Durante o dia ou a semana, você precisa encontrar momentos de experimentar este prazer, de experimentar felicidade. Por exemplo, você precisa ler coisas que você gosta, um vídeo que você gosta, tocar música, passear, sair com os amigos. Essa energia emocional também é energia dos relacionamentos. Então, essa energia, ela permite que você consiga, né, valorizar esses relacionamentos, que você se sinta bem nesse sentido. Então, para aumentar encher o tanque, né, você precisa, durante o dia, criar momentos. Como eu falei, a gente tem ondas, né? Então, durante o dia, você está super de bem com a vida, fazendo o que gosta, mas aí termina de fazer o seu trabalho em casa, tal, o que gosta, tem que fazer o que não gosta muito. E é assim a vida, né? Não necessariamente seja justo. Então, você pode fazer o que você gosta, mas depois você tem que fazer as outras coisas que não gosta. Nesse momento, é que daí a pessoa tem que saber como tirar essa sua energia emocional, ver o bom daquilo, ter a capacidade de transformar aquilo numa coisa boa. E depois ela cria de novo momentos de energização. Então, assista um videozinho desse, eu adoro ver esses Twitter, esses vídeos assim, especialmente para ver, né? Então, é dos bichinhos, aquelas coisas assim, tem vários sites assim, que eu gosto, que é uma pílula de energização rápida. Você fica feliz, se ri, se sente bem, né? A meditação é fantástica para isso. A meditação, ela ajuda você a desenvolver muito essa parte do prazer interno, da satisfação, do contentamento, da simplicidade. A pessoa, ela se preenche, daí não precisa ter que se exibir para os outros, ter que ostentar, ter que ficar cheio de desejo, porque ela está de bem, então ela está com uma energia emocional preenchida. Então, a meditação, essa que a gente faz, vamos imaginar, a gente faz a nossa conexão com o Ser Supremo, um ser muito bondoso, muito querido, cheio de qualidades. Você experimenta isso, você vai ficar com essas qualidades. O yoga é uma conexão que os dois se trocam essas energias, certo? Então, você pode ter um problema e experimenta o problema. Você pode ter uma coisa boa, pode ser uma coisa, pode ser com alguém. Você experimenta as qualidades disso. Você se conecta com um ser que é totalmente cheio de paz, você se experimenta cheio de paz. E ao se experimentar assim, o seu reservatório emocional enche. Né? Então, ele enche e ele aumenta também. Né? Digamos, diariamente você vai meditando. Então, quando você vai ver, você se torna uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem misericórdia, uma pessoa que tem paciência. Aumenta esse estoque emocional. E a energia espiritual. Então, a energia espiritual, ela está conectada, é a mais forte, né? É realmente muito forte. Ela está
conectada com o nosso propósito, e ela é necessária para viver os seus princípios, aquilo que é certo, aquilo que moralmente é certo. Sabe aquilo? Não mentir, não roubar, ser uma pessoa justa, não fazer nada errado. Você precisa ter muita força para fazer isso. Né? Porque senão ela pensa, ninguém está vendo, todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? É onde tem muita força. Eu lembro de um exemplo, esse que eu falei de idade de Einstein, mas também Madre Teresa, ela era baixinha, e ela tinha muita força, e ela tinha um propósito na vida. O propósito dela era ajudar as pessoas que foram abandonadas pela sociedade. Alguém tinha que fazer alguma coisa. E, no caso, lá na Índia, em outros países, eram pessoas bem pobres, leprosos, por exemplo, abandonados pelas suas famílias. Leproso é aquela coisa, na Bíblia, acho que tem também. Então, leproso, as pessoas pensam, não, aquilo vai pegar, se eu tocar, vai pegar. E a pessoa não tem braço, não tem uma parte assim. Então, imagina alguém assim, sem onde morar. As pessoas não queriam chegar perto, então ela, com grande misericórdia, eu tenho que fazer alguma coisa. E movida por esse propósito, ela não estava nem ali. A Igreja Católica expeliu, tirou ela da igreja. Então, o propósito dela era maior do que essas convenções. E assim por diante. Né? Então, nós, claro, nós somos uma Madre Teresa e tal, né? Mas nós podemos ter essa energia espiritual que nos permite viver mais os nossos valores, viver mais os nossos princípios. Então, permite que nós possamos ser uma pessoa bondosa, mesmo que os outros gostem ou não gostem, que nós possamos ser uma pessoa mais espiritualizada, mesmo que os outros fiquem nessa na para com isso, não importa, porque você vai ter a força para viver os seus princípios. Por isso que é tão importante. E essa força, como é que você aumenta? Como é que você aumenta, então, esse reservatório? Se conectando com um propósito maior. Ou pode ser relembrando. Você pode se relembrar diariamente, ler, né, meu propósito é ajudar, meu propósito é isso, tal e tal. Ou você pode fazer essa conexão com um propósito maior, por exemplo, aquilo que eu falava no início, que o propósito que nos une na Brahma Kumaris é criar um mundo melhor, se tornar uma pessoa melhor e criar um mundo melhor. Nosso propósito não é relaxar, né? Experimentar um pouquinho de paz, então se reunir com gente bacana. Não, nosso propósito é amplo, né? É uma autotransformação que leva a uma transformação e ajudar numa transformação maior. Então, um propósito tão grande que daí você fica com dor de barriga, você lembra do seu propósito, você vai ter força. Não, para com isso não é nada. Você está com uma situação assim pequena, você lembra do seu propósito, você ultrapassa aquilo. Se quiser um livro sobre isso, assim como eu falei do Mindset, né, um livro que é interessante é Um Homem em Busca de um Propósito. Acho que é Man Searching for a Meaning, é daquele autor Viktor Frankl. Ele era um psiquiatra alemão, judeu. Ele foi preso num campo de concentração e ele aproveitou e estudou porque que algumas pessoas conseguiam superar aquelas situações muito difíceis. E ele fez essa associação, porque eles tinham um propósito maior. Reencontrar a família, falar para o mundo que aquilo era muito ruim. Um propósito maior. Então, ele criou uma logosofia, estudo, né, desse significado, desse propósito. É bacana, um livro pequenininho também dá essa noção. O mundo das empresas adotou esses estudos que eles fizeram, e eles trabalham muito com isso, com visão, missão, né, que está ligado a propósito. Né? Então, a energia espiritual é essa conexão com o propósito. A meditação e o conhecimento ajudam muito nós termos um propósito para a nossa vida. Ela deixa de ser ganhar dinheiro e gastar no shopping. Gastar dinheiro e passear, tirar foto e pôr no Facebook. Depois ficar olhando. Ou então, não ter dinheiro e ficar vendo, né, sei lá, nessas coisas, a vida feliz dos outros. Trabalhar, ganhar dinheiro e daí vai ver os outros realizarem os sonhos deles. Né?
Tipo, jogador de futebol. Você vai lá no estádio assistir aqueles garotos, né, guris, realizando o sonho deles. Mas o que você está fazendo? Né? Então, não tem um propósito maior, um propósito que gere essa energia, essa conexão, essa energia maior. Então, o propósito é mais forte. O propósito depende dos outros. Não adianta você... Se você não tiver um bom intelecto, vai tomar as decisões erradas. Se não tiver bom humor, o que adianta ter um propósito? Vai virar Hitler. Daí tinha um propósito, criar um mundo melhor, mas o intelectual dele era da destruição, o emocional dele não era da misericórdia ou da compaixão, era dane-se, vai para o nosso time que interessa. Mas ele tinha um propósito. Se a gente for analisar friamente a parte do propósito, criar uma civilização elevada, até é bacana. Agora, como fazer depende desta energia física, do emocional, do intelectual. Então, nós temos que ter todas as 4 integradas. Como você pode encher o seu reservatório dessa energia espiritual durante o dia? Faça uns momentos de meditação. É o que nós vamos falar agora. Então, eu vou mudar aqui. E agora vem a parte... Então, Charles, energia mental. Existem exercícios, né, para a pessoa desenvolver mais a energia mental. Basicamente, ela está ou pensando demais, e ao pensar demais, ela perde o controle. E algumas pessoas já pensam demais. Algumas pessoas pensam tanto que a cabeça dói, daí elas têm que dormir muito. Outras começam a pensar sem controle e elas entram em ciclos negativos que podem até virar a síndrome do pânico, um trauma, esse tipo de coisa. Então, nós temos que ter controle sobre os pensamentos. Um exercício que é interessante é, vou colocar aqui, aproveitar. Então, vou colocar uma frase. Eu sou um ser de paz. É um exercício. Então, é um exercício que a gente faz, eu sou coach de alta performance, não é coach, é treinamento mental. Então, é um exercício que se faz com atletas até. Então, o atleta tem que aprender a ter concentração e muita calma nessas horas, né? Imagina lá no final, no campeonato, muita calma. Então, o exercício se chama gap. Gap é intervalo. Né? E como é que funciona? Funciona assim. A pessoa, ela tem Tá, vamos lá para o gap. Gap é uma técnica que se usa para crianças, que se usa para atletas. Como é que funciona? Qual é o objetivo? É a pessoa se tornar mais consciente dos seus pensamentos. No gap, ela se torna mais... ela começa a escutar os seus pensamentos. Isso dá uma força, dá um exercício. É um exercício mental, né? Treino mental. Então, você repete uma frase. Por exemplo, eu sou um ser de paz. Como eu disse, podia ser a banana é amarela. Os minions do meu malvado favorito são amarelos. Pode ser uma frase assim, certo? O importante é que tenha as palavras e algum conjunto de palavras. Daí, você vai fazer passadas, repetir essa frase. Eu sou um ser de paz. E você, primeira coisa, para fazer esse exercício, você precisa ir repetindo essa frase e escutar o seu pensamento interno, né? A sua voz interna, como a gente diz, voz interior. Porque o exercício mental tem também com esse objetivo, você controlar a sua voz interior. Claro que tem muitos outros para isso, mas esse, simples, controlar a sua voz interior. Então, você vai repetindo até se dar conta da sua voz interior. Eu sou um ser de paz, eu sou um ser de paz, eu sou um ser de paz. Vai chegar uma terceira, quarta, quinta vez, você vai
realmente está escutando tudo, é como se fosse aquela introspecção, você vai estar escutando tudo desse pensamento que você escolheu. Daí que começa. Aí você vai aumentando o espaço de tempo entre as palavras. Então fica assim: eu sou um ser de paz. Daí na outra passada se aumenta ainda mais. Eu, vai aumentando, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, silêncio. Sou um ser de paz. Você vai aumentando o tempo de silêncio. Só que é um silêncio totalmente controlado e consciente, por isso que funciona. Então, você vai continuando a fazer essas passadas de 3 a 5 minutos, né? E daí você vai chegando mais no final, você vai falar essa frase com um espaço quase que de 30 segundos ou 20 segundos de silêncio consciente, controlado, entre cada palavra. Então, isso aí se propõe para os atletas, para as crianças fazer, todos os dias, 5 minutinhos, para poder exercitar, escutar os seus pensamentos. Né? Então, é uma maneira da pessoa. E daí, o que vai acontecer? Quando ela fica naquele silêncio, ela relaxa. E, ao ter controle, ela se fortalece mentalmente. Então, é um exercício bem básico, né? Que ajuda muito. Né? Só para encerrar, então, falei das 4 energias e falei de rotinas. O fundamento para um grande dia é o seguinte: digamos que você tenha a sua rotina do dia. Então, você tem umas horas matinais, vamos dizer assim, até você começar a trabalhar, ou estudar, ou em casa. Eu vou colocar aqui como se fosse 0 hora aqui, até, sei lá, 8 horas. Certo? É a parte da manhã. Então, de 0 a 8 horas, parte da manhã. Até, vamos dizer, 18. Sugestão que se faz para você poder implementar essas energizações no seu dia. É muito simples, você só tem controle destas horas iniciais, porque essas horas são suas. Você está em casa. Então, nesse momento, é importante você conseguir exercitar essas energias. Então, fazer um exercício físico, de preferência todo dia, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Claro, depois você dá a sua corrida para maratona, 2 horas, né? Mas todos os dias, pelo menos, essa energização, essa disposição física. Então, vamos imaginar, vou falar da minha rotina. Então, eu vou falar da minha rotina, certo? Então, por exemplo, a gente acorda cedinho, 4 horas, e daí faz uma meditação, todos os dias, uma meditação, e essa meditação a gente desenvolve já essa energia intelectual, nessa meditação a gente desenvolve a energia emocional, a energia espiritual, que já ajuda muito. Depois, a gente, né, toma banho e tal, nós vamos, cada um de nós vai para a escola, cada um de nós estuda pelo menos por meia hora. Um estudo, né, uma leitura interessante, que faz você pensar. Ou seja, esse estudo pode ser uma leitura, você pode ler um livro interessante, escrever também é muito bom. Só que é importante nesse momento, e muita gente faz isso, está muito na moda, esses empreendedores, né? Sabe aqueles de fazer muita festa? Aquele está fora. Hoje em dia se dorme até um pouco mais cedo e acorda cedo, e de manhã se produz muito. Ou produz de noite ou produz de manhã. De manhã é melhor. Então, você escreve, né? Então, o pessoal lê esses livros, né? O Bill Gates, Zuckerberg, todo esse pessoal tem a lista de livros, né? Eles não leem durante o dia, ou eles leem de manhã, ou eles leem de noite. Então, o segredo para grandes dias é você criar, até talvez às 8 horas, né, como eu disse, o que eu faço? Meditação, esse estudo, faço meus exercícios todos os dias, 10, 15 minutos, né, uma rotina, 10, procuro variar partes do corpo, e uma boa alimentação. Então, até essas 8 horas eu já cumpri isso aí. Então, é como se
dentro daquilo que eu posso ter controle, claro, daí eu tenho que acordar mais cedo. Se eu for acordar às 7 para ir para o trabalho às 8, não dá tempo. Mas por quê? Porque eu fiquei até a meia-noite vendo vídeo. Daí não adianta, daí não vai desenvolver essas energias. Claro que se você tem faculdade de noite, está trabalhando, é um período da sua vida, dura 4 anos, não dura 30 anos. Tudo bem, naqueles 4 anos você vai ter que dar um jeito, mas depois vai terminar. Então você tem que enquadrar a sua rotina para aquilo que é mais importante. Então a gente chama de AM. Então, nesse período, de preferência sem bugiganga eletrônica, sem internet, sem Facebook, sem e-mail, sem nada. Lê um bom livro, faz uma boa meditação, faz um exercício, dá uma caminhada, faz uma coisa bem natural para desenvolver essas 4 energias. Relembra do seu propósito, os seus objetivos. Ele tem que ser frequentemente relembrado, essas coisas, para a pessoa se tornar forte. O resto do dia, você não vai poder desenvolver muita coisa, mas aí você vai se lembrar da reenergização. Reenergia. Na parte física, dá uma caminhada, faz aquele movimento. Na parte intelectual, dá uma parada nos seus pensamentos, se concentra, fica em silêncio, cada 2 horas, 1 minutinho para deixar essa parte concentrada. Não entra em muita abobrinha, discussão, coisa assim, porque leva embora poder de decisão. Para aumentar durante o dia, nesse período das 8 às 18, vamos dizer assim, estou aqui generalizando uma rotina assim, bem diurna, né? Procura ter momentos de prazer, então conversa que seja bacana, manda um e-mail assim para alguém, dá uma coisinha, sabe aqueles momentinhos que você tem, né, vai almoçar com os colegas, alguma coisa assim que te energize emocionalmente, né? Pode ser uma meditação, até um descanso, né? Tipo um cochilo depois. E a parte espiritual faça uma coisa boa, veja as virtudes dos outros, comente, valorize. Em inglês é bacana a palavra spotting as virtudes, ou seja, pegue, fale, comente, isso dá essa energia espiritual. Só que das 8 às 18 você não tem controle, é o que vem, é o seu trabalho, é a sua família, você vai estar lá atendendo a coisas externas, você já não tem muito controle. Né? Mesmo que você fala assim, hoje eu vou meditar, mas daí dá um problema na casa, então vem alguém, ou então alguém te liga, ou bate na porta, ou você começa a sentir coisa no corpo. Então, você precisa criar essas rotinas no horário que você tem controle, que é seu, que é até um horário de manhã. E depois de noite, chega um período, é interessante você fazer um shutdown, né, um desligar dessas bugiganga eletrônica, porque ela hiperestimula o cérebro. Então, o Charles tinha falado antes de mente cansada. Uma das coisas é excesso de informação, então fica vendo muita coisa muito rápido, muita notícia, muita conversa, muita opinião, isso leva embora a energia mental. Então é importante você dedicar o seu momento, sei lá, pode ser 9 da noite, não quero mais acessar essas coisas na internet. Tudo bem, vai ler um livro, pode até ver um vídeo, mas um vídeo que seja construtivo, não sexta-feira 13, versão 2018, esse tipo de coisa assim. Então, depois de um horário, você precisa se preparar para o seu sono, para que o seu sono seja reparador, certo? Então, é por aí. Ou seja, crie essa rotina matinal trabalhando essas 4 energias. É bem simples, né? Sendo que energia física é alimentação, movimento e sono. Você já põe ali de manhã para que você possa, porque esse é o fundamento. Digamos assim, você quer se tornar uma pessoa, uma mente mais saudável. Não adianta você tirar férias, porque as férias só tem um período do ano e o resto do ano. O importante é você estar com essa mente tranquila todos os dias.
É fim de semana vai surgir coisa, tem gente que sai com os amigos, vai, né, vai para a balada, vai ficar mais cansado ainda. Então, o importante é todos os dias. Esse é o segredo para um grande ano, é grandes dias. Um segredo para grandes dias são esses momentos que você consegue intercalar para se energizar. Então, o segredo é, principalmente de manhã, fazer uma boa rotina de manhã. E de noite, você também criar uma rotina. Vou jantar nesse horário, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Mais ou menos assim, porque isso não é aquela coisa inflexível, mas é altamente produtivo. É alguma coisa que vai te energizar. Então, que você tem controle, isso ajuda demais. Né? Então, nós procuramos ter uma rotina boa, uma rotina que seja realmente construtiva. Para encerrar, a meditação é muito interessante porque ela trabalha com essas três. A meditação que a gente faz do Raja Yoga, e a maioria das meditações, não trabalham a energia física. Yoga é outra coisa, yoga de postura trabalha com energia física, né? Essa sim, mas daí não é tanto intelectual, mental, é mais assim tem as suas variações, né? Por isso que é importante você fazer o seu movimento. A meditação do Raja Yoga, ela é uma conexão com o Ser Supremo. Nós vamos encerrar agora com uma meditação de Gerim, e essa meditação, ela... Vamos lá, vamos nessa. Vou pôr aqui uma... O que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr um slide de fundo, e daí a gente vai fazer uma meditaçãozinha trabalhando essas energias, certo? Vamos lá. Então, imagine... Então, será que eu tenho uma música aqui? Não sei se eu tenho música aqui. Aliás, mas não vai funcionar a música. Então, não precisa música, tá, gente? Vamos lá. Então, fica agora, se dá uma sacudida com as mãos, assim, tente, né, parar o que você estava fazendo, e agora vai ser um momento de concentração, um momento desta experiência. Então, você fica com os pés no chão, bem assim com a coluna mais reta, respira fundo, tudo isso é para se preparar. Uma respiração para dar essa limpeza, né, tirar o que não é, e se concentra. Então, daí, eu vou falar alguns pensamentos e você repete internamente estes pensamentos. Então, vamos lá. Eu sou um ser de paz. E eu estou voltando a atenção para os meus pensamentos. Eu sei que estou nesta sala, nesse quarto, nesse ambiente, e que agora eu posso dedicar alguns momentos para esta experiência de relaxamento. Então, é como se eu estivesse entrando mais e mais profundamente dentro desta consciência de quem eu sou. É como se eu estivesse entrando numa sala. Então, imagina, você ter uma sala na sua casa, imagine uma sala, imagine um espaço seu que você goste muito, e daí você se senta confortavelmente neste espaço, e você até imagina e escuta uma música suave, pode ser uma música de violino e harpa. Então, eles estão tocando de fundo uma música de violino e aquela harpa, né, que dedilhando suavemente. Você vai escutando esta música nesse espaço onde você se sente bem relaxado. E daí sim, você vai voltando a sua atenção para esta outra experiência. Quem sou eu? Então, imagine
que você está dentro de um carro agora. Dentro de um carro. Você pode ir fechando os olhos, daí imagina. Só que no carro, você está lá sentado atrás da direção, você é um motorista. Tem as janelas, você sabe que pode acelerar. Agora imagine que este carro é o seu corpo. Você está dentro de um corpo. Mas você é o motorista deste corpo. Então imagine, e isso também é um exercício mental de visualização. Se visualize, se experimente, estando atrás dos olhos, que seriam as janelas. A direção é o seu cérebro, talvez, mas você está sentado no alto, no centro da testa, e confortavelmente sentado. Só que você não é o carro. Você sabe disso. Você é o motorista do seu corpo. Você é o ser, a consciência. Então, já que você não é o motorista deste, não é o corpo, você não é o carro, você não é o veículo, você é o motorista, quem é você? Você é um ser de luz, como uma estrela. Imagine agora, tente visualizar essa imagem que eu vou sugerir. Você é um ser de luz. É como se fosse uma estrela viva, a energia mais poderosa, o ser mais bonito, e cada ser é assim, cada ser humano, ser supremo, são assim. É uma energia muito bonita, né? Um ser de luz, como uma estrela, consciente, totalmente pacífico. Esse ser de luz, que é como um sol, uma estrela, ele é cheio de paz. Eu sou este ser de paz. Eu sou um motorista. Eu uso um corpo, o corpo que eu uso tem um tamanho, tem uma forma, tem um jeito. Eu não sou isso. Eu não sou nem os pensamentos, não sou nem a escola que eu cursei, nem o sobrenome que eu tenho, não sou isso. Isso é um papel. Eu sou o ator ou a atriz que desempenha um papel. Na essência, eu sou um ser completamente cheio de paz. Na essência, eu sou um ser muito amoroso. Se o Ser Supremo é o oceano de qualidades, eu também tenho estas qualidades. Então, agora, sentado atrás dos olhos, na direção deste corpo, eu me experimento assim, totalmente cheio destas qualidades. Eu até posso passar essas qualidades para o meu corpo. Imagina o corpo como este carro, né? E você passa muita paz, muita luz, muita energia boa. Você passa para a sala onde você está agora. Imagina um sol nessa sala, brilhando, espalhando. É você, espalhando paz nessa sala onde você está. E isso beneficia as pessoas. Então, essa experiência vai te acalmando, vai energizando, você se sente bem, você se sente concentrado e calmo e conectado a esse propósito tão elevado, tão grandioso de experimentar quem você é realmente. Esse ser de luz, essa estrela viva que dá luz e muita energia para o seu corpo, para onde você está. Para as pessoas que estão perto de você, elas recebem essa energia. Talvez não saibam, mas recebem. Essa energia se passa e ela chega para quem estiver precisando. Então agora você vai voltando, você
Se imagina de novo naquela sala, naquele espaço, e a música de harpas, ou violino, uma música, ou às vezes o silêncio. Você vai voltando, vai abrindo os olhos, respira fundo de novo, e vai voltando para cá. Então, isso que é a experiência de meditação do Raja Yoga, que a gente lembra de quem eu sou e qual é a minha conexão com o Ser Supremo. Isso trabalha demais as energias, né? E com isso você consegue muita força. Bem, gente, então a internet é a internet, né? Talvez fique legal ou não, aí a gravação, mas de qualquer maneira, se deu para pegar, foi bom, né? Então, esperamos vocês nos outros webinars, ou então nas escolas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ainda perguntando. Espero que tenham apreciado. E eu não posso pedir, né, desculpa pela internet, porque ela tem vida própria, né, que a gente vai fazer. A dona internet é a dona do nariz dela. Então, a gente vai aproveitando apenas, né? Então, gente, espero que tenham gostado. Uma boa noite, uma boa semana aí para vocês. E pensem com muito carinho como criar no seu dia momentos para aumentar esse reservatório. Essa energia física, cuide do seu sono, cuide da sua alimentação, faça esses movimentos, cuide dos seus pensamentos, essa energia intelectual, e principalmente cuide das emoções, não leia muitos comentários super agressivos aí de internet, fake news, notícias, isso aí só machuca o coração e leva a energia embora, né? E, principalmente, conecte-se a um propósito. Tem um propósito na vida, porque é importante. Hoje em dia é importante para você ter um rumo, ter uma satisfação, ter um propósito maior para a sua vida, coisa que talvez, vou chamar assim, quem está no poder não esteja tão interessado, mas você pode fazer muita diferença se conectando a um propósito. Então, Om Shanti, boa noite, cuidem-se, divirtam-se.